Considero Behemoth, criado por mim, como tu. Ele come o feno, como o boi. A sua fortaleza está nos seus lombos, e o seu vigor nos músculos dos seus flancos. Levanta a sua cauda como cedro, os nervos dos seus músculos estão entrelaçados uns nos outros. Os seus ossos são como as canas de bronze, a sua estrutura é de barras de ferro. É obra-prima de Deus, aquele que o fez dotou-o de uma espada. Os montes produzem-lhe ervas, e todos os animais do campo vêm retouçar ali, junto dele. Dorme à sombra dos lotos, no retiro dos canaviais dos pântanos. Os lotos o cobrem com a sua sombra, os salgueiros da torrente o circundam. Se o rio cresce, ele não se espanta, ainda que um Jordão lhe chegue à garganta, fica tranquilo. Quem poderá apanhá-lo de frente e atravessar-lhe as narinas com um laço? Opa pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o Elder e bem-vindos a mais um vídeo. Eu estive pensando sobre o nosso último vídeo sobre o conceito de substância e a criação de Behemoth e sua associação a Jó. E na cultura pop, se assim eu poderia dizer, ou mais especificamente em uma obra que se utiliza desse conceito de criação conjunta de substância, eu colocaria Digimon. Eu estive pensando especialmente no primeiro Digimon, que é cercado de simbolismo. Daria para fazer uma série de vídeos bem divertidos. E se nós pararmos para pensar, cada Digi escolhido é associado a um Digimon específico. Cada Digimon, por exemplo, é um ser com capacidade racional, o que muito se lembra ao conceito de substância que temos com Behemoth e Jó. Só que, diferente de Behemoth, que é uma figura para toda a humanidade, os Digimons são figuras específicas. Então, uma interpretação, não sei se tiraram da Bíblia esse conceito, apesar dos japoneses fazerem isso consideravelmente, mas eles pegaram esse conceito de eis o Behemoth que criei contigo, eis o monstro que criei contigo, e associaram ao monstro único, que representa outras qualidades dos Digi escolhidos. De forma um tanto cômica e jocosa, podemos colocar que eis o Agumon que criei contigo seria a imagem que o Digimon passa. Eis o Digimon que criei contigo, mas não em uma visão de uma criatura negativa, mas sim de uma criatura positiva, que é uma extensão, de certa forma, sua. E até a concepção de demônio é retirada dessa visão de criação conjunta, da substância, da inteligência, e é substituída por uma questão quase angelical, ou até mesmo angelical, no sentido de um anjo protetor. Então, eis o anjo que criei contigo, que possui as mesmas características que tu, cuja característica principal é a capacidade de raciocínio. Com isso, eu concluo que os Digimons e os Digi escolhidos são criados ao mesmo tempo em substância, mas não só em substância específica da inteligência, mas sim com as características destes personagens, como o Agumon e o Tai. Ambos são, inclusive, símbolos da liderança, da coragem propriamente, né? O emblema da coragem é o que representa os dois, então eles têm essa substância em conjunta. Poderíamos então associar que cada Digimon possui a substância do intelecto, da capacidade de raciocínio, em conjunto com a representação de seu Digi escolhido. No episódio de hoje, vamos tratar principalmente em uma questão simbólica voltada à forma de se alimentar do Behemoth
em conjunto com o que seria o que o Behemoth se alimenta. Recordando, temos que ele comerá feno como boi. Segundo o que São Gregório Magno vai tratar, a forma de se alimentar do Behemoth é como boi, que, apresentado por ele, come palha de forma seleta. Então, se o boi ver uma palha suja ou não muito bem cuidada, ele vai se alimentar somente da palha limpa. Palha aqui é o símbolo do homem, mas de um tipo de homem específico. O homem que é associado ao símbolo da palha neste contexto é o homem muito bem quisto, muito bem considerado, que parece ter características de santidade. Por exemplo, um homem bom, que faz coisas boas, que é observado por todos, o quanto ele até mesmo apresenta virtudes, como um exemplo, caridade, até mesmo castidade ou outros pontos, ou talvez até todos. Ele possui todas as características visíveis de um homem santo. Entretanto, a razão pela qual ele busca essas características de um homem santo não é para louvar a Deus, mas sim para ser bem visto aos olhos dos outros em volta. Este homem, então, seria considerado como palha para o Behemoth, onde, assim como a palha está no chão, este homem está preso nas coisas terrenas, na boa visão que a sociedade tem dele. Ele não é casto porque castidade é algo bom. Ele é casto porque a sociedade vê castidade como algo bom. Se a sociedade deixa de ver, por exemplo, castidade como algo bom, este homem, muito provavelmente, deixaria de ser casto. Ou só manteria aquilo por conta de uma boa visão que os outros têm dele. Ele não se importa que aquilo é um louvor a Deus, que ao você fazer isso, você está acima de qualquer coisa social, você está respeitando a Deus, você está louvando a Deus sobre todas as coisas, inclusive você mesmo. Portanto, aquele que serve de alimento para o Behemoth é o homem de aparência, o homem que só vive por aparências, que serve de palha para que o Behemoth possa devorar. Portanto, o monstro gigante Behemoth busca principalmente as aparências para devorar. Ele busca esta imagem que só existe como uma mera ficção, como uma mera máscara, para poder ser devorado, ser o seu alimento. O monstro gigante devora as máscaras. Um símbolo curioso, eu diria. Bem, vamos para a explicação de São Gregório Magno agora. Se examinarmos cuidadosamente as palavras dos profetas, descobriremos que estas e aquelas foram proferidas pelo mesmo Espírito, pois, quando Isaías observou a vida dos pecadores devorados pelo antigo e insaciável inimigo, disse: "O leão comerá palha como o boi." Mas o que significam as palavras feno e palha, senão a vida carnal, da qual é dito pelo profeta: "Toda a carne é feno"? Então, aquele que aqui é Behemoth, ali é um leão. Aqueles que aqui são chamados de feno, ali são chamados de palha. Mas a mente se esforça para indagar por que este leão em Isaías, ou Behemoth, como é chamado pela voz do Senhor, é em ambas as passagens comparado não a um cavalo, mas a um boi. Mas verificaremos isso mais cedo se considerarmos qual é a diferença de alimento entre os dois animais, pois os cavalos comem feno, por mais sujo que seja, mas bebem apenas água limpa.
Mas os bois bebem água, por mais imunda que seja, mas alimentam-se apenas de feno limpo. O que então faz com que este behemoth seja comparado a um boi, que se alimenta de alimento limpo, senão o que é dito deste antigo inimigo por outro profeta: sua comida é excelente? Pois ele não se alegra em capturar aqueles que vê jazendo por conta própria nas profundezas consigo mesmo, envolvidos em ações perversas e imundas. Portanto, ele busca comer feno como um boi, porque busca ferir com a presa de sua sugestão a vida pura do espiritual. Mas vejo que devemos indagar como se diz que este behemoth, que come feno como um boi, destrói a vida espiritual, quando, como foi dito antes, a palavra feno designa a vida carnal. Seu alimento também não será mais seleto, se, ao comer feno, ele se apoderar do carnal, mas ocorrer imediatamente em resposta que alguns homens são feno aos olhos de Deus, e, entre os homens, são contados sob o nome de santidade, quando sua vida demonstra uma coisa diante dos olhos dos homens, e, diante do julgamento divino, sua consciência pretende outra. Portanto, na opinião dos homens, eles são escolhidos, mas no julgamento preciso do Senhor, são feno. Não era Saul feno aos olhos de Deus, de quem o profeta Samuel disse ao povo: certamente vedes aquele a quem o Senhor escolheu? E de quem é dito logo acima: ele é escolhido e bom? Pois aquele a quem o povo pecador merecia era reprobo aos olhos de Deus, e no entanto, na ordem das causas, era escolhido e bom. Que muitos são palha e suspeitam ser eleitos pela opinião dos homens, foi bem dito por Salomão: viu os ímpios sepultados, os quais, mesmo enquanto ainda viviam, estavam no lugar santo e eram louvados na cidade como se tivessem boas obras. Que muitos são palha, mas ainda assim são protegidos pelo favor da santidade, um sábio bem aponta, dizendo: passa, estrangeiro, e prepara uma mesa. Pois se diz que um estrangeiro, ao passar, serve uma mesa, porque se alguém que está diante do altar de Deus busca sua própria glória por meio de boas obras, tanto o louvor do altar se estende pela demonstração de sua santidade e, no entanto, ele mesmo não é contado por Deus no número dos cidadãos. Sua opinião favorece os outros e, no entanto, ele próprio passa como um estrangeiro para Deus, como é citado no Eclesiastes. Portanto, ele adornou a mesa ao passar, porque não quis permanecer no sacrifício. Aquele que, em tudo o que estudava para fazer, descia em pensamento aos louvores dos homens. Por que, então, algumas pessoas levam uma vida limpa e diligente, mas não buscam com isso se aprovar interiormente? Sua comida é corretamente considerada seleta, e, no entanto, diz-se que este behemoth come feno como boi, pois feno limpo jaz, por assim dizer, no chão e abaixo, diante da boca deste behemoth. Quando uma vida é passada, por assim dizer, na inocência, pela observância dos mandamentos, e ainda assim, em meio a uma conduta que é apresentada como boa, o coração não se eleva a buscar as coisas do alto. Que propósito útil, então, realiza aquele que guarda a pureza da vida em si mesmo, se, por sua vil intenção, se deixa na terra para ser encontrado pela boca deste behemoth? Porque, portanto, Deus Todo-Poderoso nos informa o que o nosso inimigo está fazendo, que ele agora nos faça saber como ele prevalece, a fim de que, quanto mais se conheça a maldade de sua astúcia,
mais facilmente ela possa ser vencida. Segue-se. A sua força está nos seus lombos e a sua força no umbigo de seu ventre.